Olá, pessoas! Eu sou a professora Annelise e na aula de hoje nós vamos falar sobre o que é ser cidadão na Roma Antiga. Bora para a aula? Bom, se você ainda não assistiu ao vídeo sobre Roma Antiga que tá aqui na playlist do canal, na playlist de História Geral, dá lá uma olhadinha. Esse vídeo é bem interessante porque eu falo de toda a trajetória, desde a monarquia até o fim do Império Romano. Então é um vídeo bem amplo. Nesse vídeo aqui eu resolvi aprofundar um pouco sobre o tema política, né? Mais especificamente sobre quem era e o que era ser cidadão na Roma Antiga. Então é interessante começar explicando para vocês que o conceito de cidadania é um conceito que depende muito do contexto histórico, então do tempo e do espaço. Então, ser cidadão hoje no Brasil é um conceito. Agora, ser cidadão na Roma Antiga durante o período da República, por exemplo, é um outro conceito totalmente diferente. É por isso que toda vez que a gente vai tratar desse conceito de cidadania, e eu já falei isso dentro de outros vídeos por aí, a gente precisa entender quando e onde. Certo? Bom, aqui nesse vídeo eu vou tratar do período de Roma em que a gente tinha um governo de república, então é o período republicano, e quem era cidadão neste período. Por isso eu vou retomar alguns conceitos, vou falar um pouco da sociedade na época e das instituições políticas, mas de forma bem rápida para aprofundar nesse tema. Lembrando que a sociedade durante esse período, a sociedade romana, ela era dividida de forma bem rígida e organizada em patrícios, plebeus, clientes e escravizados. Os plebeus eram pessoas que trabalhavam geralmente no campo, eram comerciantes. Os clientes eram pessoas que vinham dessa mesma origem de plebeus, mas que trabalhavam para os patrícios. E os patrícios eram a elite ali, a elite econômica, a elite fundiária dessa região. Isso de forma bem rápida, tá? E na política romana, nós tínhamos aí algumas instituições durante o período republicano. A gente tem aí o Senado, que era o órgão máximo da República. Nós tínhamos depois as assembleias, que eram divididas nas assembleias popular e assembleia centúria, e depois os magistrados, que eram vários cargos, e cada cargo desse tinha uma função específica dentro da política e da administração e das guerras, enfim. Senado, Assembleia e magistrados eram as instituições republicanas de Roma. Se a gente pensa no próprio conceito de república, esse nome ele significa aí res publica, ou seja, literalmente coisa pública. Então, quando você pensa numa organização jurídica e política de república, significa o quê? Que os interesses particulares, eles devem estar lá abaixo. Os interesses da população, da comunidade, do coletivo devem estar acima dos interesses individuais. É por isso que geralmente numa república, e no caso histórico aqui da República Romana, nós tínhamos uma organização em que você unia essa população de cidadãos em torno de uma discussão a respeito de uma lei, de um projeto. Essa discussão gerava uma votação. Com essa votação, você tinha aí um projeto de lei e a execução dessa lei. Claro que aqui eu tô falando, então, num contexto específico que é a República Romana. Mas a gente pode depois, em outro vídeo, em outro momento, problematizar o próprio conceito de república aqui do Brasil também. Pensando nas instituições, então, que faziam com que essa república funcionasse, nós temos o Senado. Esse Senado ele era composto pelos patrícios e o Senado colocava as leis em prática, vamos dizer assim, executava essas leis. Depois nós temos a Assembleia e os magistrados. E aí, dentro desse corpo aí, dessas duas instituições, nós tínhamos a participação dos cidadãos, que geralmente eram ligados a essa elite também. Depois que a República Romana vai se desenvolvendo e vai expandindo o seu território, essa cidadania estava muito ligada ao fato de você pertencer ao exército, ao grupo de militares. E como você fazia parte desse grupo de militares? Geralmente existia um censo, então você tinha que ter uma determinada renda, bens, para conseguir fazer parte desse exército. Fazendo parte desse exército, você consegue ser um cidadão. É legal pensar também que esse exército ele estava sob o controle do Senado e dos magistrados. E além de pessoas que participavam do exército, outros cidadãos eram aqueles também que tinham essa determinada renda, esses bens que o censo ele fazia uma pesquisa antes, captava
para que a pessoa pudesse se tornar um cidadão ou não. Caso você não fosse considerado um cidadão, não tivesse esses bens, você era colocado, classificado como proletário, aquela pessoa que só tinha a declarar os seus filhos, ou você era considerado um capite sensi, que seria aquele que só pode declarar a si mesmo, né? O único bem que ele tem é ele mesmo. Ao expandir muito o território, também pela própria definição de cidadão, é interessante entender que Roma se tornou aí uma exceção no mundo antigo em classificar quem deveria ser cidadão ou não. Porque se a gente pega lá a Grécia Antiga, e eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso também, quem era cidadão na Grécia deveria nascer, no caso de Atenas, nascer em Atenas, ser filho de pai e mãe ateniense. Os estrangeiros estavam excluídos. Mas se Roma pegasse essa mesma lógica, seria um pouco complicado. Afinal, você está expandindo o território e esses territórios tinham muitos estrangeiros e era necessário ter essa mão de obra não só para administrar politicamente, mas também para ser um membro ali do exército. Então, muitos estrangeiros não romanos também eram cidadãos. Para vocês terem uma ideia, em 218 a.C., o número de cidadãos era de 270 mil. Quando a gente fala mais recente aí de 115 a.C., o número de cidadãos chegou a 395 mil. Ou seja, o conceito de cidadania para esses homens livres era muito mais amplo do que em Grécia, por exemplo. Mas afinal, o que era ser cidadão na República Romana? Ser cidadão significava que você tinha quase como que um trabalho, um ofício, porque realmente isso dava muito trabalho. Você tinha que participar das assembleias, das discussões políticas e dos encontros. Fora isso, você precisava participar das atividades de guerra, das distribuições públicas, das fiscalizações, das decisões que poderiam ser tomadas em conjunto dentro da assembleia. Ou seja, por isso que ser cidadão era quase como que um trabalho, um ofício, e você deveria agir de acordo com esse trabalho. Fora que, como você fazia parte dessa cidadania romana, você também precisava, e a sua vida, na verdade, ela girava em torno do direito romano. Então, suas relações familiares, patrimoniais, todas elas tinham que estar relacionadas e eram julgadas diante desse direito romano. Apesar do exercício da cidadania estar muito ligado a uma questão de bens e está muito concentrado na elite, alguns plebeus se revoltam contra essa situação e exigem uma maior participação política. Em 1494, a gente vai ter ali uma revolta desses plebeus que se recusam a participar da questão do exército, dos impostos, enquanto não tiverem ali uma representatividade dentro das instituições republicanas. É aí que será criado, então, um cargo específico para quem era plebeu, chamados tribunos da plebe. Esses tribunos tinham o direito, então, de propor leis, de colocar leis em prática, justamente para ter uma representatividade maior daqueles que não faziam parte da elite romana. Isso é extremamente importante nesse contexto, porque agora a gente tem uma outra voz dentro dessas instituições antes dominadas por uma elite. Mas como funcionava então essa vida política? Para você participar das decisões era preciso que você se deslocasse até Roma. Então, se esse cidadão morasse num lugar mais afastado ou até mesmo não tivesse condições financeiras para se deslocar por várias vezes ao ano, ele podia ter dificuldades, não participar sempre. Por isso que eu disse que era quase como um trabalho, exigia muito a participação dessas pessoas no dia a dia mesmo. Para iniciar, então, essas decisões políticas, nós tínhamos as assembleias. As assembleias tomavam todo um conjunto de decisões, por exemplo, davam cargos públicos, elegiam os magistrados, faziam julgamentos de crimes para determinados delitos ali, faziam a votação de leis ou faziam até plebiscitos para vários pontos importantes, como declaração de guerra, tratado de paz, enfim. Essas eleições, elas eram anuais, porque a Assembleia, ela precisava eleger cerca de 40 magistrados que iam trabalhar aí de forma regular. Então, além dessas assembleias regulares, eleitorais, também tinham algumas sessões de votação de leis, de julgamento de processos. Variava muito de acordo com a necessidade, dependia muito dos problemas que aconteciam ao longo do ano. Como eu disse para vocês, era como se fosse um trabalho mesmo. É por isso que esse deslocamento era tão importante, ir até o centro de Roma, o fórum que representava toda essa decisão política, acontecia de forma frequente. E, além de tudo, a espera por essa resposta da votação de leis geralmente demorava um longo período. Eles costumavam dizer que o cidadão ele precisava esperar até
3 feiras que aconteciam ali, então era um período muito longo em que você ficava esperando o resultado para ver o que queria acontecer então com esses projetos de lei. Então era necessário uma dedicação quase que exclusiva para esse momento político. Mesmo a condição de cidadania sendo muito mais ampla em Roma do que na Grécia, por exemplo, nós tínhamos aí alguns mecanismos que Roma fazia para que essa elite concentrasse esse poder, para que ela tivesse um maior domínio na criação de leis e tomadas de decisões, por exemplo. Esse é o caso da chamada Assembleia Centúria, porque os votos nessa assembleia eles não eram contabilizados de forma individual, mas sim divididos em centúrias, em que esses cidadãos chamados de primeira classe, da elite, os proprietários de terra, eles votavam e a partir de cada centúria essa eleição era ganha ou não. E se caso o voto das centúrias tivesse a maioria, essa votação já era encerrada, como forma de evitar a participação muito forte, muito intensa dessas massas. Além da Assembleia Centúria, a gente também tinha a Assembleia Popular. E aí faziam parte pessoas das classes mais baixas e ela era dividida também dentro dessa situação, dessa instituição. Ao invés de centúrias, essa divisão acontecia por tribos. Tribos das cidades, então que moravam na zona urbana, na cidade de Roma, e as tribos chamadas de rústicas, que moravam no campo, no interior. As eleições populares tinham como função, então, eleger os magistrados e votar para leis. Só que o peso aí das assembleias centúrias das classes mais altas era muito maior na hora da votação. É interessante perceber também que em Roma não existiam partidos políticos, mas muitas vezes grupos de pessoas que se uniam de acordo com certas afinidades. Então, você poderia ter grupos de pessoas que tinham afinidades políticas, ideológicas parecidas, ou até mesmo afinidades econômicas, até mesmo alianças de matrimônio, alianças de amizade. Esses tipos de relações faziam com que essas pessoas se unissem em torno de uma determinada lei, de uma determinada decisão política em comum. Isso é importante porque essas alianças e essas afinidades vão determinar também como as leis serão votadas e como as novas determinações ali serão julgadas. É por isso que a gente costuma falar que nenhum cidadão ele estava sozinho, isolado no seu território. Ele sempre estava ali dentro de alianças políticas. Bom, a gente sabe que o período da República ele entra em crise e no seu lugar vem um novo tipo de governo que é o Império. Isso vai acontecer muito porque alguns membros da elite se viam ali beneficiados pelas legiões que expandiam o território, pelo exército, que em troca davam terras para essas legiões. O Senado decidiu aceitar se submeter a essa situação. A plebe, a população, por sua vez, aceita trocar as suas ideias políticas e seus posicionamentos políticos por trigo, como a gente vê lá na política do pão e circo, e isso vai dar abertura para que o imperador tome o lugar ali e centralize o seu poder. Então é isso, pessoal. Esse foi ali um pequeno aprofundamento sobre esse assunto da política na República Romana, sobre o ser cidadão dentro da República Romana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já faz isso, ativa o sininho, deixa aqui o seu comentário se você tiver alguma dúvida e até a próxima aula.